Hoje aqui, maior honra recebendo o Dr. Drauzio Varela, que dispensa apresentações. Mas, desde já, doutor, quero te agradecer em nome de toda a categoria do sistema prisional, o senhor que sempre alavancou o nome dos servidores do sistema, sempre defendeu, também, né, os seus livros que inspiraram os filmes. Em 2017 aí nós tivemos o Carcereiros, que realmente deu um boom no nome do agente penitenciário, hoje Polícia Penal, né, depois de 15 anos de luta. Olá, meus amigos do sistema penitenciário, todos os funcionários, os que trabalham em funções burocráticas e os que trabalham ali em contato direto com os presos. Nós estamos vivendo uma emergência em saúde pública. Eu venho dizendo, nós temos um grupo grande de WhatsApp do pessoal da velha guarda, lá da detenção. E eu venho chamando atenção para esse problema e pedindo para o pessoal se cuidar. Por quê? Olha, pense o seguinte, como é que esse vírus se transmite? Eu estou falando aqui e estou eliminando pequenas gotículas que eu não vejo, muito menos vocês aí do outro lado. Essas gotículas são invisíveis. E, na verdade, elas, se eu tiver uma infecção viral por um vírus qualquer, do resfriado, da gripe, esse vírus está no interior dessas pequenas gotículas. Aí vem outra pessoa, se aproxima de mim, quando ela respira, o vírus penetra nas fossas nasais dela. E é isso que ele quer, essa que é a estratégia de sobrevivência dele. Para se multiplicar, ele precisa atingir a mucosa do nariz, a mucosa da boca de outra pessoa. É uma estratégia de multiplicação maravilhosa para ele, né? Lógico, ruim para a gente. Esses vírus de transmissão aérea, todos eles persistem por muito tempo. Quantos resfriados você já teve na vida? Dezenas, não é? Quantos casos de gripe? Gripe é diferente, gripe a gente tem muito menos. Eu, aqui no Brasil, tenho um mau entendimento do que é gripe e do que é resfriado. A pessoa espirra 2, 3 vezes, o nariz fica meio congestionado, fala, estou gripado. A gripe é uma doença mais grave. Qual é a diferença da gripe para o resfriado? O resfriado pega a parte superior do sistema respiratório. Dá dor de garganta, o nariz fica obstruído, cabeça pesada, porque ele dá uma sinusite também, e a gente fica se sentindo um mal-estar, às vezes tem uma febre baixa, uma indisposição, e fica nisso. Em 2 a 5 dias vai embora. Quando você vê alguém que te fala, eu estou resfriado há 20 dias, estou tossindo, não é mais resfriado. É uma complicação do resfriado, e a mais comum delas é a sinusite, que provoca essa tosse prolongada. A gripe não. A gripe, ao contrário do resfriado, não pega a parte mais alta também, o nariz escorre, dá dor de garganta, mas ela pega a parte inferior do sistema respiratório. Os brônquios, os pequenos brônquios, somente os alvéolos, que são aqueles saquinhos do pulmão, onde o oxigênio é trocado por gás carbônico. Gripe é muito mais grave, dá dores musculares, cansaço, costuma dar uma febre mais alta, e derruba. Eu tenho um jeito prático para diferenciar. Quando um paciente me diz, eu fiquei gripado a semana passada, eu pergunto, você foi trabalhar? Ele diz, fui. Mas não era gripe, era resfriado. Porque se fosse gripe, ou você não conseguia sair da cama, ou você ia e tinha que voltar para casa porque fica insuportável. Então a gripe é uma doença mais grave, evolui com complicações. Em geral, pneumonias, que depois as bactérias podem aproveitar e causar essas pneumonias, que eventualmente são mortais nas pessoas mais debilitadas, que são especialmente os mais velhos. Bom, esse coronavírus, qual é a diferença dele? O jeito de transmitir é igualzinho da gripe do resfriado. Ele é muito contagioso. Você imagina, ele começou talvez em dezembro, lá na China, em março estava chegando aqui, em 3 meses ele deu a volta no mundo, muito infeccioso, ele transmite, muito contagioso, ele se transmite com muita facilidade. O que ele provoca? Ele provoca um quadro muito variável que às vezes desconcerta a gente. Você tem um número que não é pequeno, pelo menos
de uns 20%, mais ou menos, a 40% até algumas estatísticas, de gente que pega e não sente nada. Nada mesmo. Às vezes pode ter um pouquinho, a garganta arranha um pouco, mas que isso aí acontece também no dia a dia, a gente não dá a menor importância, né? Então, esse grupo é o grupo de felizardos mesmo, né? Que pega o vírus, fica imune a ele, não sentiu nada e toca a vida para frente. Você tem um outro grupo, que é grande também, de 40%, 50%, que tem sintomas. Mas são sintomas passageiros. Quais são eles? Primeiro, perda de olfato. O cara não sente cheiro das coisas. Como o olfato é muito importante para o paladar, a comida fica sem graça. As pessoas perdem o apetite. Vai comer comida... Eu tinha um paciente que falou, tudo que eu como tem gosto de isopor. E aí você não consegue se alimentar direito. Às vezes tem náusea, às vezes tem vômito. Pode ter diarreia. Esses são sintomas do aparelho digestivo. Aí você tem dores musculares, como se fosse uma gripe mesmo. Mal-estar, o corpo fica ruim, vontade de deitar, febre. Febre não é obrigatória, mas da metade não tem febre. Quando vocês veem aí esse negócio depois, revolvinho para a temperatura, que aparece na televisão, na porta do supermercado, no aeroporto, enganação. Porque ele primeiro provoca febre baixa, quando provoca, essa febre dura 1, 2 dias, 3, às vezes mais, lógico, mas em geral dura pouquinho. E o que adianta você pôr esse revólver? Ele não mede a temperatura direito, ele não tem precisão. Segundo, se o cara tomou uma dipirona antes, um paracetamol, não está sem febre. Então o que adianta ele ir na porta do shopping center, pôr o revolvinho, parece que estão controlando nada. Nada. Bom, então a febre costuma ser baixa, às vezes inexistente. Doutor, e o oxímetro que estamos usando também para fazer o oxímetro? Nós vamos chegar lá. Vamos chegar. Não, então esses vão ter uma doença que vai durar uns 2 a 5 dias. Se você começar a ter sintoma, o que você tem que fazer? Bom, eu acordei, fui tomar café, gozado, o café não tinha cheiro, eu não estava sentindo nada, o café não tinha cheiro. Ou então, eu acordei enjoado. Você não bebeu ontem, não comeu nada estranho, acordou enjoado, fica esperto. Mas marca esse dia, isso é muito importante. Esse dia você vai considerar o primeiro dia, é o dia do primeiro sintoma. Se você é esquecido, anota. Segunda-feira, dia 15 de junho, eu tive o primeiro sintoma. E tudo vai ser medido a partir daí. O que é o mais frequente? Esses sintomas vão durante uns 3, 4 dias, 5 dias, você meio debilitado, meio enfraquecido, doente, como se fosse gripado mesmo. Depois do 4º, 5º dia, você começa a melhorar, que é o que acontece com a maioria, você acorda, já está um pouquinho melhor, a gente sabe quando melhora, lógico, né? A tosse melhorou, tosse é um sintoma importante, está melhor, ou estou me sentindo melhor, acho que estou ficando bom. Tudo bem, fica na tua casa, está tudo resolvido. Quando você tiver os primeiros sintomas, você se isola da sua família, acha um jeito. Infelizmente, nem todos têm essa condição, porque muita gente mora em casas muito apertadas, com várias pessoas, fica muito difícil conseguir o isolamento. Mas tem que fazer o possível para conseguir esse isolamento. Tentar de qualquer maneira, usar máscara dentro de casa e as outras pessoas também usarem para evitar transmitir o vírus para a família inteira. Muito bem. Depois, então, do 4º, 5º dia, você começar a melhorar, tá bom. Em 2 semanas você tem alta, está liberado completamente. Talvez até antes, mas vamos considerar 2 semanas para ter uma margem de segurança. Agora, se depois do 4º, 5º dia você sente que não está legal, que está até um pouco pior, não espera para piorar muito, não. Um pouco pior, corre para procurar atendimento médico. Não precisa ir para o hospital, não é que vai ser internado, não precisa ir para o pronto-socorro de um hospital que vai embolar a gente lá. Você procura uma unidade básica de saúde. Você tem que ser consultado por um médico que vai te dar a orientação. Por que isso é necessário? Porque desse grupo,
de infectados, uns 15% a 20% vão precisar de internação hospitalar. Não quer dizer que vão precisar ir para UTI, entubar, não. Vão precisar de internação hospitalar porque vão precisar de oxigênio, porque o pulmão começa a ter dificuldade de fazer as trocas respiratórias. Eu repito, esse é um grupo pequeno, 15% a 20% dos infectados. E aí você tem uns 5%, mais ou menos, esses vão ter doença grave. Esses são esses que vão acabar na UTI. Não vai adiantar colocar oxigênio no nariz, nem por máscara de oxigênio, vai precisar de intubação. Por quê? Você vai ter que jogar oxigênio para dentro do pulmão, porque eles não têm mais força para respirar a quantidade de oxigênio que seria necessária. Esses têm que ser ligados nos ventiladores. O que é o ventilador? O ventilador é um aparelho, como se fosse uma bola de futebol antiga, aquela que tinha uma parte de dentro. Ele faz isto aqui, a máquina comprime e solta. Comprime, joga o ar para dentro do pulmão, solta, joga para fora, comprime e solta. Isso com uma cânula que vem aqui na traqueia, que tem a grossura de um dedo, mais ou menos. E aí você tem que ser sedado, porque não dá para ficar de cara limpa com uma cânula na traqueia, né? Então, essa é a perspectiva. Então, nós temos uma situação muito delicada. E no meio de uma pandemia, de uma epidemia como essa, quem está na linha de frente, vocês são como os médicos. É engraçado que eu vejo isso, homenagem para os médicos, pessoas batem palma, né? É bonito, né? É bonito fazer homenagem, né? É fácil também, né? Eu saio na minha janela e bato palma para os médicos, para as enfermeiras, para as fisioterapeutas que ficam na UTI e tudo. Para os agentes penitenciários, nunca vi uma homenagem. Nunca vi. E vocês estão numa situação pior que a dos médicos, porque o médico, quando vai trabalhar, como tem o vírus ali, ele tem as normas de segurança. Tem que usar a máscara N90, que é aquela máscara que aperta aqui, fechada completamente. Usam a proteção, aquele escudo de proteção, ou óculos de proteção, avental, gorro. E aí eles vão para a linha de frente. Vocês estão na linha de frente e tem o quê? Tem uma máscarazinha. Eu não sei como está nas cadeias agora, porque eu, como disse, nesse momento, estou há 2 meses afastado, né? Eu não sei como está na cadeia o uso das máscaras. Eu conversei com o Dr. Maurício Guarnieri, lá da Penitenciária Feminina, falamos por telefone dias atrás, e ele disse que as mulheres estão usando, as presas estão usando a máscara e tudo. Tudo bem, tem gente que não usa direito, deixa o nariz de fora, mas de qualquer maneira é a preocupação e é importante que se use. E os agentes têm que trabalhar de máscara, sabe? Não façam a loucura de entrar sem máscara dentro dos raios. Não façam essa loucura. E nem quando vocês estiverem com seus colegas. Sabe, está em grupo, agora chegou a hora de almoçar, vamos almoçar todo mundo junto, que eu quero, é uma delícia, né? O almoço dos funcionários quebra um pouco aquela rotina da cadeia, tem sempre um que fala uma besteira, todo mundo dá risada, mas agora não pode, agora tem que ter distanciamento, sabe? Não, vocês têm que pôr na cabeça uma coisa, o vírus não olha a pessoa, ele vai embora, ele vai se transmitindo, e ele é muito contagioso. O que aconteceu agora? O vírus começou onde? São Paulo, Rio de Janeiro, lógico. Aqui que ele veio da Europa e dos Estados Unidos, aqui que chega o maior número de viajantes. Mas imediatamente já começou onde? Em Manaus, em Fortaleza, em Natal, em Recife, imediatamente. Ninguém esperava. Manaus? Manaus. Não tinha isolamento lá. E olha, quando não tem isolamento, o que acontece? Na verdade, não podíamos admitir que morram do jeito que estão morrendo. É muita gente. Eu mesmo perdi aí no sistema um grande amigo, meu amigo desde o tempo do Carandiru, que era justamente a pessoa que estava, era o diretor do Pavilhão 9 no dia do massacre, que é o João Almir. Uma pessoa querida no sistema, todo mundo gostava do João e tudo. O João perde a vida, sim, o cara que estava bem de saúde, estava gordo, com excesso de peso, mas estava super bem de saúde, trabalhando normal, 50 e poucos anos, né? Pô, morre, deixa família, deixa filho, né? E morre porque
e pegou um vírus que, no caso dele, foi muito, muito grave, né? Então, é para levar a sério, não é para entrar nessa coisa de, para que máscara, para que não sei o quê. É burrice isso, gente. Desculpa falar assim, mas é burrice. É não usar o conhecimento que nós temos. É a mesma coisa que você está com dor de cabeça, alguém te oferece uma dipirona, e você está com uma dor de cabeça forte, fala, eu não tomo, eu sou machão. Então, tudo bem, você não toma, mas fica com dor de cabeça. E aí a mesma coisa, você não usa máscara, tudo bem, você é machão, você vai para a rua, só que o vírus não quer saber de macheza. Aí você pega o vírus, e o pior, você leva para sua casa. Essa é a responsabilidade que nós temos que ter. Se eu acho que tudo bem, que eu estou bem, estou forte, não vai acontecer nada comigo, tudo bem, mas você mora sozinho, você não tem filhos, você não tem pai, não tem mãe, não tem esposa, não tem pessoas de quem você gosta. Agora, tem uns grupos que correm mais perigo. Quem são eles? Infelizmente, muitos do sistema penitenciário. Muita gente do sistema corre esse risco. Primeiro, todos que têm mais de 60 anos. Tem mais risco. Não quer dizer que eu, com 77 anos, pego o vírus e vou morrer. Posso sair perfeitamente. Tem gente com 90 anos que recebe alta da UTI. Mas a idade é um fator de risco. Segundo, quem tem os fatores associados à idade, que são o quê? Pressão alta, diabetes, saúde precária, problemas neurológicos, outras doenças associadas à idade. E, um dado importante, obesidade. A obesidade é um fator de risco. Infelizmente, no sistema, a maioria dos funcionários do sistema, esses que estão ali no pesado mesmo, chega aos 40 anos com excesso de peso. E daí em diante só piora. Levam vida sedentária, muitos fumam, hoje muito menos do que no passado, mas fumam. Alguns exageram um pouco na bebida, especialmente nos fins de semana, ganham peso. Esses são os que vão correr um risco especial. Vocês estão aí direto, em contato direto, tem que se afastar, não tem jeito. Porque, pensa o seguinte, você acha que o vírus vai fazer diferença entre o pior bandido e o pai de família responsável que vai lá fazendo o seu trabalho diário, assim, no ponto, entra, sai, para impedir que os presos fujam? Você acha que o vírus vai falar, não, esse aqui não vou infectar porque ele é um bom pai de família, é uma pessoa séria, honesta, vou infectar aquele ali que é ladrão? Você acha que vai fazer essa diferença? E o funcionário que diz, bom, quanto tempo ele tem que ficar fora? 14 dias. É o que estabelece a Organização Mundial da Saúde. Em 14 dias, você já não transmite mais o vírus. Aí você tem gente que diz, mas eu já estou há 3 semanas, eu não paro de tossir, eu tosso, me dá dor no peito, eu estou me sentindo fraco. A gente diz, a doença dura 2 semanas. Mas, na verdade, tem gente que tem uma evolução mais arrastada, que sabe o tipo desse caso que você citou. Sabe, eu vejo doentes que, às vezes, tossem depois de 2 meses que tiveram a infecção. Eles estão transmitindo o vírus? Não. A gente considera que a transmissão acaba em 2 semanas. Olha, o que está acontecendo no Brasil é o pior dos mundos. Em nenhum outro país houve essa dissonância, houve essa diferença de orientações. E nós politizamos a epidemia, nós politizamos até um medicamento. Não é o presidente da República, nem o governador, nem o prefeito que tem que indicar um medicamento. Quem tem que fazer são os médicos que estudam para isso, né? Porque quando você tem uma úlcera perfurada, você não vai procurar o presidente, o governador, o prefeito da sua cidade, você vai procurar um médico, né? Então, o que houve essa politização. Nós chegamos ao absurdo de politizar um medicamento, que é a cloroquina. Então, se você é a favor do presidente da República, você tem que ser a favor da cloroquina. De onde vem
idiotice, não tem sentido uma coisa dessas de forma nenhuma. Né? A verdade é muito dura, mas é a realidade que a gente tem que encarar. Não existe nenhum remédio até agora que tenha demonstrado atividade. A troco de que os médicos dizem, olha, não vale a pena usar esse remédio. Por quê? Porque eles não gostam de tratar dos doentes. Estão aí na linha de frente, estão pegando o vírus, estão morrendo. Vários médicos morreram já, enfermeiras, todo o pessoal que está ali no combate diário. Você acha que tivesse um remédio que ajudasse? Eles não estavam usando? Ah, mas tem médico que receita. Eles receitam forçados pelas circunstâncias aí. Mas não tem nenhum medicamento que possa ajudar. Um remédio, nós temos um remédio, um medicamento agora? Não temos. Nenhum. Não temos nenhum medicamento. Então, na verdade, qual é a única forma de você enfrentar a epidemia? É você não pegar o vírus. Essa é a forma. E tem jeito de não pegar o vírus. É você mesmo que seja obrigado, vocês que têm que trabalhar. Vocês têm que tomar todas as precauções. Não vacila de jeito nenhum. Não entra na conversa que, para que máscara? Que é isso? Isso é burrice, gente. É burrice. Precisa usar, precisa se proteger o tempo todo, precisa estar atento. Vocês que conhecem as lideranças das cadeias, alguns têm bom relacionamento com elas. Quando eu digo bom relacionamento, é relacionamento profissional, que o bom cadeiro sabe se virar, né? Sabe quem são os líderes, como é que se conversa com eles. Conversem com eles, convençam eles a obrigar os presos todos a usar máscara. Eles sabem, vocês sabem como fazer isso. Então precisam se aplicar, chama para um papo, chega ali, troca uma ideia, explica, diz, olha, vocês estão pondo em risco vocês, a família de vocês. Vocês sabem como se fazem, como essas coisas devem ser feitas, não é? Na conversa, não adianta querer impor porque não dá certo, né? Mas na conversa consegue. E vocês se protejam, sabe? Não entra nessa história de que não pega, não sei o quê, eu sou forte. Está cheio de gente forte, atletas até, que pegam e morrem da infecção, né? O fato de você ser jovem não significa que você vai correr menos, mas você não sabe o que vai acontecer com você. E o mais importante de tudo, você pode até ter uma doença passageira, não ter nenhuma doença, mas levar o vírus para sua família, isso você não vai querer, né? Eu vou dar uma explicação, é um pouquinho prolongada, mas prestem bem atenção para entender, porque isso é muito importante. O teste. O que é o teste? Tem teste sendo feito, a feminina mesmo estão fazendo um teste lá, está dando uma confusão grande. Vou explicar direito para vocês. Nós temos 2 tipos de teste. Nós temos um teste que é esse que enfia aquele cotonete no nariz e na garganta. E depois eles fazem um estudo que é muito preciso para tentar detectar o vírus, a presença do vírus no nariz, nas mucosas. Muito bem. Esse teste, quando dá positivo, é positivo, não tem choro. Porque ele identifica o material genético. Voltou? Voltou. Acho que deu. Voltou. Então, eu repito. Então, ele deu positivo, esse colhido no nariz, é positivo, você está infectado. Só que ele dá positivo quando? Na primeira semana da infecção. Na primeira semana, ele é positivo. Aí você, na segunda-feira, começou a sentir aquele mal-estar, perdeu o olfato, ficou enjoado, dor no corpo, dor no peito. Na segunda-feira, você colheu. Naquela semana, tudo bem, o teste tem chance boa de dar positivo. Agora, se você deixar para colher 10 dias depois, ele já dá negativo, porque provavelmente o vírus já saiu daí. Muito bem, já foi eliminado. Então, esse teste que é o chamado RT-PCR, é um teste que detecta o vírus. Dá positivo quando? Na primeira semana. Da segunda em diante, pode dar, mas é mais raro, em geral, já dá negativo.
Agora, eu posso ter o vírus, peguei o vírus e o teste dá negativo? Pode. Pode, porque depende da coleta. Às vezes pegou um dia que você tinha uma quantidade insignificante de vírus, o vírus não tinha se multiplicado. Ele dando negativo não quer dizer que você não tem o vírus, percebe? Aí a gente se baseia o quê? No quadro clínico. Pô, o cara começa, perde o olfato, perde o paladar, fica enjoado, dor no corpo, dor no peito, mal-estar. Nessa época vai ser o quê isso? Que doença é? Tosse, né? Vai ser o quê? Bom, então esse é o teste RT-PCR. Deu positivo, já era, aí é verdade. Bom, aí vocês veem esse outro teste que vocês veem na televisão, feito na ponta do dedo. O que esse teste mede? Esse teste mede a produção de anticorpos. É como o teste para AIDS. Eu faço o teste para AIDS e diz se eu tenho anticorpos contra o HIV. Se eu tiver, é porque eu entrei em contato com o HIV, porque eu estou infectado pelo HIV. Tá certo? Aí é a mesma coisa. Se eu tiver anticorpos contra o coronavírus, como é que eu vou ter anticorpo? É porque meu sistema imunológico já entrou em contato com o vírus. Então eu fico sabendo que eu tive o vírus. Parece fácil, né? É mais complicado. Mais complicado por quê? Os anticorpos não são todos iguais. Nós temos duas categorias principais de anticorpos. Não são as únicas, mas são as principais. Que a gente chama de IgM e IgG. O que é a IgM? A IgM é o primeiro anticorpo produzido. Ele é produzido no que a gente chama de fase aguda. Então, eu peguei um vírus ou uma bactéria, comecei a ficar doente, estou na fase aguda, eu faço o exame e dá IgM positivo e a outra IgG negativo. Nessa fase aguda, quando está começando tudo. Depois, o que acontece? A produção de IgM cai e a de IgG sobe. Tá claro? Então, se eu for fazer o exame 3 semanas depois, 4 semanas depois, eu não tenho mais IgM, só tenho IgG. Então, repito, o exame do ponta do dedo vai medir os anticorpos IgM, que é aquele logo da fase aguda, e o IgG, que é o que fica para proteger a gente para o futuro. Bom, nós temos um teste que é feito e que não separa IgM de IgG. Esse que está na feminina fizeram esse teste. E deu uma confusão lá. Porque tinha meninas que não tinham nada, foram fazer o teste e deu positivo. Só que não. Então estou infectada. Não, o teste não serve para isso. Se ele não separa, você pode ter tido essa infecção semanas atrás, mês passado. E vai dar positivo, IgG. Não quer dizer que você esteja doente, não. E aí, como é que tem que agir? Meu exame deu positivo. Eu sinto alguma coisa? Estou com algum problema? Não sinto nada, absolutamente nada. O mês passado eu tinha um pouquinho de dor de garganta e mais nada. E já foi, já era. Aí você diz, então, esse teste de ponta de dedo não serve para o diagnóstico da doença. Isso que vocês têm que pôr na cabeça. O teste para o diagnóstico é esse do nariz. Esse da ponta do dedo vai dizer se você teve contato com o vírus. E ele dá errado o tempo todo. Eu tenho um colega sanitarista que diz assim, em vez de fazer o teste, joga uma moeda para cima para saber se você foi infectado ou não. Se der cara, você foi. Se der coroa, não foi. Porque o teste é cheio de falso negativo. Você tem gente que faz o teste do nariz, deu positivo, sabe que essa pessoa teve o vírus mesmo. Um mês depois, você vai ver se ela tem anticorpos, dá negativo. O que quer dizer isso? Não quer dizer nada. É um falso negativo. Percebe? Então, esse teste da ponta do dedo, gente, aí não ajuda nada. Não ajuda nada. É o teste rápido. É o teste rápido, não é? É o teste rápido. É o teste rápido. Não serve para diagnosticar a doença. E se ele dá negativo, não quer dizer que você não teve contato com o vírus. Se ele der positivo, tudo bem. Mas não diz se você está tendo a doença ou se você já teve no passado. Entenderam bem? Então, assim, o teste, para afirmar isso aí, doutor, o teste correto, mas no cotonete é o RT-PCR, que o pessoal fala só PCR, né? Esse é o teste. Esse é o teste que vai dar o diagnóstico.
Mas ele só é positivo na primeira semana. Depois da primeira semana já cai a positividade muito. Outra coisa que se discute, o isolamento. Gente, o mundo inteiro demonstrou que quando o vírus começa a se espalhar, se você não isola as pessoas, se as pessoas não ficam em casa, o número de casos explode. E aí as pessoas ficam dizendo, não, mas se você ficar em casa, a economia vai mal. Quem estraga a economia não é o isolamento, quem estraga a economia é o vírus. Imaginaram? Agora nós vamos ver aqui no estado de São Paulo, porque essa quebra do isolamento aqui no estado de São Paulo atende a razões políticas, não atende a razões epidemiológicas, não atende à opinião dos médicos. Conversa com todos os médicos competentes que trabalham nessa área, todos, 100%, são contra essa quebra de isolamento nessa fase. Ah, mas os casos aqui estavam começando a diminuir. Ótimo, essa justamente era a fase que nós tínhamos que fazer o quê agora? Nós já aguentamos até aqui, o estrago todo já está feito. Vamos segurar mais 2 semanas para reduzir mesmo o número de casos. Agora é hora de parar completamente, porque é só 2 semanas. Aí depois nós temos mais liberdade. Você vê os países da Europa que fizeram isso, agora estão lá, as pessoas já indo para os restaurantes, para os bares, né, guardando certas precauções, mas estão com liberdade. Nessa hora que o número de casos está subindo no Brasil inteiro, o que nós estamos fazendo? Pondo as pessoas na rua. Nós estamos mandando essas pessoas para pegar o vírus, muitas vezes por causa disso. Ele está completamente errado. O isolamento não é porque a gente acha bonito o isolamento, porque ele é necessário. Ele é necessário, absolutamente necessário. Porque você não pode conviver com essa mortalidade desse jeito. Você diz, mas a economia... Se você solta as pessoas na rua e começa a morrer gente de um jeito que acaba com os leitos vagos nos hospitais, vocês acham que a economia vai para frente? Olha, veja o que você acha. Você acha que qualquer investidor, porque esses caras que têm dinheiro, burros não são, né? Você acha que qualquer investidor vai dizer, agora eu vou investir, eu tenho aí alguns milhões de dólares, eu vou investir no Brasil. Você acha que eles vão fazer isso? Com esse número de casos explosivo, segundo em número de mortes no mundo. Você acha que eles vão fazer isso? Mesmo que eles queiram, eles vão falar, vou esperar acabar essa confusão lá. Então, não ajuda nada você ter, nesse momento, autoridades que dizem que tem que fazer de um jeito e autoridades que dizem que tem que fazer de outro. Isso atrapalha, confunde a população. Seja qual for o caminho, tem que ser um só. Nesse momento, nós temos que ter uma organização, temos que ter uma direção. Um ministro da Saúde respeitado que dissesse, olha, vamos fazer dessa maneira, por esta razão, explicar para a sociedade por que é importante fazer o isolamento. Quem é que gosta de ficar isolado? Eu estou louco para ir para a rua. Passei a minha vida inteira trabalhando, correndo de um lado para o outro, pegando avião. Eu estou louco para fazer isso, mas estou na minha casa, porque estou convencido de que eu saio para a rua, vou correr perigo. Sabe? Você não pode... A tua vida vale mais do que essa coisa chata que nós estamos passando agora. A vida da tua família vale mais. Essa coisa de dizer, não, então deixa os mais velhos em casa, os grupos de risco em casa e os restos saem para trabalhar. Não existe isso. Não existe isso. Você mora com a sua mulher, a sua sogra e o seu pai, que já tem mais do que 70 anos. E você vai para a rua. Você vai, trabalha, faz, pega o vírus na rua. Você não volta para casa? Quando você volta para casa, você vai colocar a vida deles em risco. É por isso que nessas fases tem que segurar um pouco. Se nós conseguíssemos fazer isso agora, nessa fase, para tudo mesmo de verdade, 2 semanas, ninguém vai morrer porque ficou 2 semanas a mais nisso. Tem gente que está sofrendo, vai continuar sofrendo, vai ter dificuldade de acesso, tudo bem, mas 2 semanas, não são 2 meses. Olha, nós temos várias vacinas já sendo testadas em seres humanos, e algumas em fase avançada. A vacina de Oxford, aí, da AstraZeneca, que já está... Eles acham que aí, para setembro, outubro, ela vai estar disponível. A vacina vai ajudar muito, é lógico, mas pense que
não vai ser tão simples assim. Você vê a vacina da gripe, há quantos anos a gente tem a vacina da gripe? A gente não consegue ainda produzir em números suficientes. Você vê que não dá para vacinar a população inteira. Você vacina os que estão, as crianças, os que têm mais de 60 anos, os que têm doenças pré-existentes, você seleciona certos grupos, porque não tem vacina para todos. Então, imagina o coronavírus, a rigor, você tinha que vacinar quem? Todo mundo, o mundo inteiro, 7 bilhões de pessoas. Como é que vai fazer 7 bilhões de doses? Nós vamos ter mais de uma vacina, porque tem mais 2, pelo menos, em fase bem avançada. Eu acho que essas vacinas, na melhor das hipóteses, melhor mesmo assim, vão produzir, vão estar disponível, não para todos, nem para todos os países. É lógico que os países que puseram dinheiro, como os países da Europa e os Estados Unidos e a China, vão ter prioridade, evidente. Mas tudo bem, vamos dizer que a gente tenha essa vacina para dezembro, janeiro. Primeiro, será que a epidemia não acabou até lá? Pode ser. A gente não sabe, não tem esse tempo, né? Começo de dezembro, nós só sabemos de dezembro até junho não acabou, mas será que mais uns meses ela não vai terminar? Pode ser que não. Então aí a vacina vai ser útil, mas não vai ser disponível para todos. Então não dá para confiar que nós vamos ter rapidamente acesso ilimitado a vacinas protetoras. Dr. Drauzio, estamos encerrando aqui nossa live. Mais uma vez, quero agradecer ao senhor pelo trabalho prestado, de voluntariado. O Dr. Drauzio nunca ganhou nada por trabalhar no sistema prisional e, melhor que governantes, ele sempre elevou o nome da categoria dos antigos guardas de presídios, antigos agentes penitenciários e hoje policiais penais, e também todo o corpo funcional, assistente social, psicólogos, oficial operacional, oficiais administrativos, enfermeiros, médicos, dentistas, né, que eu costumo dizer sempre, doutor, que aqui o presídio é uma cidade, né? Então, eu vindo aqui, a minha homenagem ao doutor, obrigado mesmo por esse tempo dedicado ao sistema prisional. Nós te agradecemos aí e que possamos nos encontrar em breve, longe dessa pandemia, quem sabe lá no Feijão de Corda, doutor, esse ano, que até lá tenha passado essa pandemia e a gente possa comemorar lá no Feijão de Corda. Abraço, doutor, um bom dia, uma boa semana. Muito obrigado. Eu sou muito agradecido ao sistema brasileiro, ou aqui de São Paulo, né, onde eu vivo. Eu fiz grandes amigos, alguns dos meus melhores amigos eu fiz no sistema, especialmente lá na antiga detenção. E eu aprendi a respeitar esses profissionais, o trabalho de vocês. Eu já disse várias vezes, falei isso na televisão, escrevi em artigos de jornal. Você devia ter uma estátua nas cidades brasileiras, uma homenagem aos agentes penitenciários, porque são pessoas que fazem um trabalho dificílimo, que não tem nenhum reconhecimento da sociedade e que têm baixos salários e que ficam segurando as cadeias brasileiras, esses barris de pólvora que a sociedade monta nas cidades, que podem explodir a qualquer momento, e são vocês que tentam manter a paz, manter as cadeias funcionando no país inteiro. É um trabalho maravilhoso, minha homenagem, meu respeito a vocês. Muito obrigado. Doutor, obrigado.